Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai continuar nossa aula sobre coesão e a gente vai falar hoje sobre coesão lexical. Na última aula, a gente falou sobre coesão referencial. A gente viu que alguns elementos, eles servem para fazer referenciação, retomada, por isso são chamados de coesão referencial. Na coesão lexical, tudo que tem a ver com a substituição de uma palavra, a retomada dela mais para frente no texto, agora por meio de outro adjetivo, de outro substantivo, de sinônimos, vão ser chamados de coesão lexical. Lá na sua apostila, a gente vai ter uma série de possibilidades de coesão lexical. Vou ressaltar então 3 tipos que são os que a gente mais usa, que é a utilização dos sinônimos, a utilização dos adjetivos e a elipse. A primeira é a substituição por outro substantivo, um sinônimo. Na frase simples, José estava brincando, uma maneira de retomar mais para frente seria utilizar, ao invés do nome José, palavras como o garoto, o menino, jovem, até mesmo palavras da linguagem informal como o moleque, o piá, o guri, né? Que são outros substantivos para retomar, que seriam sinônimos do mesmo nome. A substituição desses nomes por adjetivos também pode ser uma saída. Então, por exemplo, Roberto Carlos fará o show de Ano Novo inédito. Tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. E aí você pode ter, por exemplo, ali durante o texto que você vai escrever mais coisas sobre o Roberto Carlos, agora você usa um adjetivo para retomar o nome Roberto Carlos. O famoso deu entrevista para a Rede Globo. A terceira maneira de fazer a coesão lexical, que na verdade, ao invés de substituir, você vai omitir, você vai tirar, seria a elipse, que nada mais é do que o sujeito oculto. É quando você só usa o verbo flexionado naquele tempo e naquela pessoa para retomar, né, um nome que já foi dito. Os alunos estudam coesão. Farão exercícios após o estudo. Farão. Quem farão? Os alunos, né? Que eu já tinha mencionado anteriormente. Nós chamamos então essa substituição, essa supressão, essa omissão de elipse, tá? Então a coesão por elipse. Nós passamos daí ao estudo da coerência. E o estudo da coerência, ele está intrinsecamente ligado ao estudo da coesão, porque a coesão, ela garante e ela auxilia muito um texto a ser coerente, ou ela pode tornar o texto totalmente sem sentido, sem coerência. Mas pode acontecer que um texto seja coerente, mas não seja coeso. Pode acontecer que um texto seja coeso, mas não coerente. Então vamos lá para como é que a gente estabelece a coerência. Para haver coerência, eu preciso ver se 4 princípios básicos estão sendo respeitados: o princípio da relação, o princípio da progressão, o princípio da não contradição, o princípio da recorrência. Vou começar pelo da relação, que é o que a gente mais vai identificar facilmente. O princípio da relação, ele tem a ver com fazer sentido. Se a ideia que está sendo transmitida, ela é uma ideia que realmente pode acontecer, que realmente é possível no plano da realidade e também no plano da ficção. É fácil você entender a relação de sentido que foi construída. Depois do plano da relação, é bom ir para o plano da progressão, porque daí eu vou aos pouquinhos entendendo como se constrói a questão da coerência. Uma vez que as coisas fazem sentido, têm relação umas com as outras, eu passo para a progressão. Quando eu estou fazendo um texto, quando eu estou criando uma história, quando eu estou contando uma história, eu espero que os elementos que vão sendo colocados um após o outro sejam Tudo resolveu bater agora. O cachorro latiu, a pessoa tá, sei lá, fazendo o quê?
Mires? Elementos fazem da minha frase, da construção do meu texto fazem sentido daquilo que eu tô dizendo, mas conforme eu vou contando a história, a entrada de novas informações, elas vão dando progressão para a história, ou se desenrolar do início ao fim, ou ter uma linha de raciocínio que me leve, logicamente, do início até o final da ideia que eu quero expor. Você já deve ter ouvido pessoas que às vezes vão falar alguma história, ou às vezes vão te contar alguma coisa, ou às vezes vão argumentar com você sobre um ponto de vista, e parece que elas ficam dando círculos no mesmo assunto, mas você não consegue entender de onde veio e nem para onde vai aquela conversa. Por quê? Porque falta estabelecer, falta utilizar o princípio da progressão, que é quando você quer transmitir uma ideia que faça sentido e que progrida nas informações e que te entregue algo que tenha uma linha de sentido. Depois do princípio da progressão, nós vamos ao princípio da não contradição. Significa que o que você vai dizer depois das primeiras coisas que você já escreveu, que você já disse, não pode contradizer aquilo que você disse antes. Atender ao princípio da recorrência é atender a princípios que podem estar baseados nos tipos de coesão que a gente viu ou não, desde que a ideia veiculada anteriormente seja a base para a ideia posterior. Então, esse texto seria avaliado como sem coesão. Ao garantir o princípio da recorrência, em que as ideias são facilmente construídas e entendidas, eu uso que a coesão seja estabelecida para que o meu texto se torne coerente. Então, é um texto sem coesão, tá tudo bem, mas extremamente coerente. Então, nesse aspecto, ele não perde o seu valor. Pelo contrário, ele até ganha pelo fato de que você espera do leitor que ele complete, né, os sentidos, que ele utilize o princípio da recorrência para entender as ideias veiculadas. Bom, a partir disso, então, a gente entende um pouquinho sobre coesão e coerência num texto. A gente fica por aqui. Um abraço a todos. Estou morrendo de saudade de vocês. Até a próxima.